Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Eu recebi 3 perguntas da Dani Tosti, não sei se estou falando certo, Dani Tosti, e ela faz as seguintes perguntas. Yeshua HaMashiach, esse é o nome? Sim, o nome dele é Yeshua. HaMashiach quer dizer o Messias, em hebraico. Yeshua é o nome correto, original de Jesus. HaMashiach quer dizer o Messias, em hebraico. E Yeshua é um nome verdadeiro daquilo que o Ocidente, o mundo conhece como Jesus. Na verdade, ele é um judeu e o nome dele é, sim, Yeshua. Tem pessoas aí colocando outros nomes, mas não, é Yeshua. É esse nome que aparece escrito lá na igreja primitiva, é esse nome que aparece escrito lá na igreja do primeiro século, dos seus apóstolos e discípulos e seguidores, contemporâneos até mesmo a própria Yeshua. Então, sim, é Yeshua HaMashiach, que se conhece aqui como Jesus o Messias. Nesse outro comentário aqui, ela fala assim: eu sei que não é só a Bíblia que conta a vida do HaMashiach, no caso de Yeshua, Jesus, mesmo porque ela só conta a história dele no seu final, a partir de 30 anos. Não, a Bíblia, claro que lá nos evangelhos você vai ver o ministério de Yeshua Jesus, dos 30 anos aos 33 anos e meio, onde ele foi crucificado, porém ressuscitou, né, e vive pelos séculos dos séculos, pelo século dos séculos. Porém, a Bíblia, que vem de Gênesis até Apocalipse, ela fala dele em todas as épocas. Porque, embora muitos não sabem, Yeshua Jesus, o Mashiach, o Messias, existe antes mesmo da criação. Ele já existia, ele já estava com Deus, assim como fala João 1:1, e como todo judeu crê que o Mashiach existe até mesmo antes da criação. E Yeshua, ele não é um Messias que fica isolado, distante, como muitos pensam. Pelo contrário, já em Gênesis, Deus vai criando através da sua palavra. Tudo que Deus criou foi através da palavra. Os rabinos falam que Deus teve que criar o alfabeto, a língua hebraica, para poder estar criando através da sua palavra. A palavra de Deus é Yeshua Jesus, é o Messias. Então, ele estava com Deus na criação, ele foi o veículo que Deus usou na criação. E não para por aí. Toda vez que Deus tinha que se relacionar com a humanidade, com o homem, Deus fazia essa relação com a humanidade através do Mashiach, do Messias e Yeshua. Então, quem andava no jardim toda virada do dia para falar com Adão e ensiná-lo era Yeshua Jesus. Você vai ver toda a Bíblia falando de Yeshua Jesus. Yeshua Jesus não só existiu quando ele nasceu lá da Virgem, porque ele já existia antes mesmo dela. Ele veio, ele escolheu vir ao mundo através de uma virgem para ter esse ministério de 3 anos e meio e para morrer pelos nossos pecados, nos ensinar, nos instruir, para que a gente pudesse, né, obedecer a Deus e imitá-lo em tudo que ele fez. E assim pudéssemos também sermos salvos. E assim como ele foi ressuscitado e teve o corpo glorificado, como era antes de vir à terra, nós teremos nosso corpo também glorificado. Seremos, se estivermos mortos, na sua segunda vinda, também ressuscitados. Então, a Bíblia toda fala de Yeshua Jesus, desde antes mesmo da criação, que ele já existia, e ele é um Messias que está sempre em contato com a humanidade, porque é Deus, ninguém pode ver. Então,
Sempre é o Messias que faz essa ponte. Ele é mediador entre o homem e Deus, entre a humanidade e Deus. Então, quando Moshe via Deus face a face, era a face do Messias que ele via. Quando Moshe viu aquelas costas, eram costas do Messias, Yeshua Jesus. Tudo na Bíblia fala de Yeshua Jesus. Ainda ela pergunta, sei que a Bíblia é uma das filhas da Torá, então me dê referências concretas de livros e fontes seguras da história dele. A própria Bíblia, Torá todinha, de Gênesis a Apocalipse, é fonte segura e histórica dele. Foi escrita, no caso, os evangelhos até Apocalipse, por seus apóstolos, discípulos contemporâneos a Yeshua. Até para ser testemunha de Yeshua, tinha que conhecer ou ter vivido com Yeshua, ter sido seu discípulo, discipulado. Até o apóstolo Paulo, que não foi, no caso, discípulo de Yeshua, quando Yeshua estava em Israel, porém ele teve uma revelação, Yeshua se revelou para ele, ele ficou vários dias cego, mas Yeshua ali o instruindo, o ensinando. Então, ele também é dito como testemunha, embora não era, a princípio, discípulo de Yeshua. Ele era um perseguidor dos discípulos de Yeshua. Mas, tendo essa experiência com Yeshua Jesus, ele começou sim a crer e saber que Yeshua Jesus era o Messias. E foi um grande discípulo de Yeshua. Eu amo o apóstolo Paulo. Então, a própria Bíblia, né? É um documento histórico da vida de Yeshua Jesus. Mas, para quem não crê na Bíblia, tem documentos históricos fora da Bíblia também. Por exemplo, eu marquei alguns aqui. Flávio Joséfo era um historiador judeu romano, naturalizado romano do século I. Também era contemporâneo de Yeshua. No seu livro Antiguidades Judaicas, e você pode comprar esse livro, ele fala, Jesus, Yeshua no caso, é um homem sábio. Se é que se deve chamá-lo de homem. Ele era o Mashiach, o Messias, o ungido, o escolhido, ou o Cristo. Ele fala isso lá no livro dele. Outro é o Tácito. O Tácito é outro também, que tem documento histórico falando de Yeshua Jesus. Ele fala assim, em seu relato sobre o incêndio de Roma. Ele é um historiador romano. E houve um incêndio em Roma, e ele mencionou os seguidores de Cristo, de Yeshua Jesus, do Mashiach, e Jesus como causa desse incêndio. Ele também indica que Jesus, Yeshua, foi executado pelo procurador Pôncio Pilatos, assim como os evangelhos já dizia que foi. Então, tem sim documentos fora, romanos e até mesmo judaicos. O próprio livro do Talmud dos judeus foi colocado coisas de Yeshua Jesus ali também. E mais uma pergunta que ela colocou. Amo seus vídeos, você é judia? Ai, obrigada por gostar dos vídeos, fico muito feliz em poder, né, ter gente que gosta dos meus vídeos. Baruch Hashem, graças a Deus. Não, eu não sou judia. Sou casada, possivelmente, com um judeu, que, assim como milhares de outros judeus, perderam até mesmo a sua identidade por causa da Inquisição. Isso os parentes ancestrais dele. E ele descobriu que ele era judeu, descendente de judeus, vindos de Portugal. E eu casei com meu marido sendo judeu, nem eu sabia que ele era. Então, nós que não somos judeus, mas para adentrar a fé do Messias Yeshua Jesus, nós aprendemos com os judeus.